Um time com nível técnico do Flamengo não pode fazer um segundo tempo ridículo como fez contra o Ceará. Brincadeira, cara, brincadeira. Jogo na mão, volta pro segundo tempo, parece que o time... Não vou voltar pro segundo tempo, não precisa não, a gente tá com a vitória garantida. Os caras não voltaram pro segundo tempo. Flamengo empata com Ceará e mídia reage. O Flamengo entrou em campo com elenco milionário, grandes estrelas e a missão clara: vencer fora de casa e manter a ponta com folga. Mas o que vimos no Castelão foi outra história. Arrascaeta até colocou o rubro-negro na frente. Tudo parecia sob controle. Mas no segundo tempo, uma falha de Rossi e gol de Pedro Raul, Ceará 1, Flamengo 1. Com um dos elencos mais caros do Brasil, o Flamengo tropeçou diante de um adversário que luta no meio da tabela. A imprensa esportiva não perdoou. Que segundo tempo ridículo do Flamengo contra o Ceará. Além da falha do Rossi, que saiu igual uma barata tonta no gol do Pedro Raul, um Flamengo acovardado, apático, acomodado no resultado. Um time com nível técnico do Flamengo não pode fazer um segundo tempo ridículo como fez contra o Ceará. Foi pressionado por um Ceará que tem um time muito mais fraco, tem um time muito mais barato. E o Flamengo, que poupou tanto na Copa do Brasil, que tem tanta prioridade no Campeonato Brasileiro, não podia ter uma atuação tão apática e sem criatividade como aconteceu no segundo tempo. Isso tem que ser cobrado, até porque é uma diferença que eu vejo. Eu gosto muito do trabalho do Felipe Luiz, mas uma diferença que eu vejo muito fundamental entre o trabalho do Jorge Jesus e o do Felipe Luiz é que o Jorge Jesus, ele não parava de atacar. Ele não parava de mostrar superioridade, de sufocar o adversário. E o Flamengo hoje, e em algumas outras oportunidades, quando vence, tá acomodando, tá se retrancando para não sofrer o gol. O Flamengo é superior ao Ceará. O Flamengo não precisava deixar de jogar, abdicar de jogar no segundo tempo. Poderia ter corrido mais atrás do resultado, como correu no primeiro tempo, que perdeu chances claras ainda depois do gol. Então, tem que ser criticada a atuação ridícula do Flamengo no segundo tempo, além da falha do Rossi, né, gente? Não pode um goleiro profissional sair daquele jeito, todo estabanado, sem nem saber onde tá a bola, depois pulando atrasado. Um segundo tempo para se esquecer do Flamengo, que poderia ter disparado na liderança. Agora, segue líder, mas com os mesmos pontos do Cruzeiro, num jogo que, se mantivesse o nível do primeiro tempo, sairia com a vitória. O Flamengo não voltou pro segundo tempo. Impressionante esse empate. Agora tem que ficar aí secando o Palmeiras, porque se o Vitória continuar ganhando ou empatar, pelo menos segura o Palmeiras. Agora, brincadeira, cara, brincadeira. Jogo na mão, volta pro segundo tempo, parece que o time... Não vou voltar pro segundo tempo, não precisa não, a gente tá com a vitória garantida. Os caras não voltaram pro segundo tempo. O time mal no segundo tempo, mal. E hoje o Felipe Luiz não conseguiu, né, fazer esse time funcionar no segundo tempo. Infelizmente, cara, o segundo tempo do Flamengo terrível e mais uma vez decidido com falha, né? O Flamengo perde ponto, né? No caso perdeu pro Atlético em casa, agora sofre um empate contra... segue líder, beleza, continua líder com um jogo a menos. Mas se quer ser campeão tem que melhorar muito, tem que melhorar muito. O time no segundo tempo, cara, mal demais. E, pô, mais uma vez, a Arrascaeta sentindo. Tô preocupado que o Jorginho já não tá, né? Você já sente que já tá pesando ali a temporada. Ele já veio de final de temporada lá fora. Aí botando gelo, tomara que não seja nada. Agora, cara, que loucura. Empate, cara, terrível. Era um jogo para vencer. O time bem no primeiro tempo, não voltou pro segundo tempo. Inacreditável. Bom, gosto até de vir assim, logo depois do jogo, ainda com o coração quente, que eu falo realmente o que está aqui dentro, né? Claro que é um sentimento de decepção depois de ter feito um grande primeiro tempo, criado chances de gol, finalizado muitas vezes na área no gol do adversário, e no segundo tempo realmente tivemos uma queda muito grande e por um descuido nosso na bola parada acabamos sofrendo empate. E claro, sentimento de decepção e não temos outro caminho senão trabalhar e continuar evoluindo. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro, revista Placar. Felipe, eu queria entender
um pouco mais, é um sentimento que tem muitos torcedores falando nas redes sociais também. O Flamengo, algumas vezes, quando abre o placar, parece que o time não tem a ambição de querer tentar mais, de querer tentar fazer 2-0, 3-0, 4-0, por aí vai. Desde o gol do Arrascaeta no primeiro tempo, o Flamengo só deu 2 chutes a gol, um com o Samuel Lino e um com o Plata. Eu queria entender um pouco de você sobre esse pensamento, sobre essa, talvez, né, uma falta de ambição para ampliar o placar e aí, consequentemente, ter uma situação mais tranquila na partida. Obrigado. Eu lembro de um chute do Arrascaeta também, depois do gol dele, e no segundo tempo foram 6 chutes a gol. Pode ser que tenham sido dentro da trave, né? É isso que você fala? Chutes a gol ou chutes no gol? Ah, no gol, aí é outra coisa, aí é a precisão, né? Mas o time continuou chutando, né? Criando. Eu não diria que a gente quis defender o resultado, ao contrário, começamos o segundo tempo com a bola, tentando propor jogo. O adversário ele mudou seu sistema, começaram a jogar bola longa nas nossas costas, tiveram alguns escanteios, alguns lances até onde a bola era nossa e por não apitar falta acabava em escanteio, então essas jogadas foram levando o nosso time para trás. O Flamengo, a escola do Flamengo é essa, e o Flamengo desde 19 principalmente, com o Jorge Jesus, aí veio todos os outros e tal. O time do Flamengo é um time técnico, um time de toque de bola, um time de movimentação, um time de infiltração, de velocidade com o Bruno Henrique, de presença de área e classe quando tem o Pedro. Enfim, o time do Flamengo, ele é um time técnico, um time de toque de bola. Então, se não está jogando bem, e não é a questão física, meu caro Felipe Luiz, é a questão técnica. E a questão técnica é com o treinador, é com quem dá treino, quem trabalha a parte técnica do time. Ele isentou completamente a preparação física. Não é problema físico. Então, o trabalho físico da comissão, do preparador físico está ótimo, né? Porque não é físico o problema, então o problema é técnico, ou o problema é psicológico, né? Aí que tem que ver, porque, vamos lá, tem o caso do Bruno Henrique. Não adianta os caras falarem que não mexe, que não pega, que não existe isso, gente. O cara é réu de uma questão de apostas, de cartão amarelo, fazer intencional, tomar o cartão amarelo intencionalmente, para favorecer pessoas, numa aposta de bet, virou réu, se fala em suspensão de 2 anos, e ninguém fica tranquilo, totalmente tranquilo com isso na cabeça. Não dá pra... É impossível ficar concentrado. Jogador, vamos supor, você sai da sua casa para ir concentrar e o seu filho tá doente, você vai pra concentração, você não consegue dormir sossegado, pensando só no jogo de amanhã, preciso dormir bem para acordar de manhã e jogar bem. Não, você dorme meio preocupado e acorda, a primeira coisa que quer saber é como está seu filho, né? Qualquer coisa que aconteça em torno do jogador de futebol que seja delicada, uma situação delicada, fica dentro do consciente do cara. Fica ali dentro. Ela aparece em algum momento, sempre aparece. Você está ali, sempre aparece. E no Bruno Henrique deve estar acontecendo isso também. Isso daí acontece com os outros jogadores também. É um grupo, se convive com as pessoas, né? Se discute isso. Você acha que não tem, por exemplo, no quarto, 2 caras qualquer do time do Flamengo que ele fala, porra, e o Bruno Henrique, hein? Não sei o que, puta, será que, caramba, vai ser suspenso? Não vai? Isso se discute separadamente ali, dentro do próprio ambiente de time de futebol. Então eu não estou falando que é isso, mas eu estou falando que, como o Felipe Luiz falou que não é físico, pode ser técnico, pode ser psicológico, pode ser. Se for técnico, é ele que tem que treinar o time, treina o time. Ele fala, todo treinador fala, né? Nós só temos que trabalhar. Eles trabalham o ano todo, né? Trabalham o ano todo. Falar que tem que trabalhar não é resposta. Sabe? Fulano de tal, por que seu time não tá jogando bem? Já faz uns 2, 3 jogos, não consegue. Não, então, o primeiro tempo foi bom, o segundo foi decepcionante. Cara, nós temos que trabalhar. Quando o time se apresenta, você começa a trabalhar. Você trabalha todo dia. Isso não é resposta nem justificativa. Precisa trabalhar, não é justificativa. Você tem que encontrar o caminho.
do problema. Se ele falou que não é físico, pra mim é técnico. E aí, torcedor, você acha que esse empate é sinal de alerta ou apenas um tropeço normal? Comente aqui embaixo. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdos como esse. Até a próxima!